Boa noite mais uma vez a todos. Para mim é uma honra partilhar, dividir um pouco com vocês daquilo que Deus coloca no meu coração. E eu fico muito alegre em vê-los aqui. E gostaria de dizer que vocês valorizem cada vez mais esse momento, a igreja. Porque eu comecei na igreja, eu já tinha 18, 19 anos. E quando eu encontrei a igreja, parecia que eu encontrei um oásis no deserto. A minha vida era normal, certinha, família direitinho, tudo arrumadinho, tudo cheirosinho. Na época eu estudava num colégio católico. E uma moça da classe me deu um evangelinho pequeno. Só tinha João. Eu falei, só isso, tá faltando. Ainda brincava, com a pessoa. E toda vez que eu abria para ler alguma coisa, algum versículo lá me incomodava. E eu sempre fui uma pessoa meio irreverente, brincava muito. Colégio de padres, vocês sabem, nos corredores tinha a Bíblia, então eu ia lá, abria a Bíblia, que eles têm, grandona, e ficava imitando. Né? Olha o que Deus fez comigo. Me colocou aqui e falou, não, você vai, eu vou te preparar. Até então, eu vivia com a minha família, tínhamos primos, e numa soma de, acho que uns 15 primos. Então, chegava o fim de semana, saíam todos os primos juntos para cinema, barzinhos, com 16, 17 anos. Mas aquilo para mim não era divertido. Eu ia porque eles eram maiores que eu, mas antes de entrar na igreja, eu comecei a andar sozinho. Porque eu já ficava meio incomodado de sempre estar junto com os outros e não quis. Aí fui andar sozinho. Então eu ia assistir jogo de futebol em estádio, sozinho, voltava para casa sozinho, às vezes pegava um ônibus e ia de um ponto, autocarro, né? De um ponto a outro da cidade, só para conhecer a cidade e passar tempo. Mas quando me falaram da igreja, tinha uma igreja de jovem, assim, e eu fui, me impressionou que era uma igreja que só tinha jovens, era uma reunião de jovens, mas mais me impressionou ainda foi a habilidade que muitos jovens tinham com a Bíblia, liam, citavam versículos, sabiam coisas. Eu falei, puxa, eu perdi tempo na vida, eu preciso correr, preciso aprender, porque muitos jovens tinham situações difíceis com família, com trabalho, momento social também complicado, mas todos passando com entusiasmo, enfrentando as adversidades com entusiasmo. E eu não, o primeiro vento, brisa que soprava, eu já ficava assustado, né? Bom, nosso estudo hoje vai falar um pouco de tudo isso e mais ainda. Esse homem aqui está meio nervoso. Semana passada nós falamos do livro de Esdras. E hoje nós vamos seguir um pouco mais adiante. Esdras, em hebraico, é Ezra, aquele que ajuda. Esdras, ele era um sacerdote. Não era rei, não era profeta. Ele era um sacerdote, um zeloso da lei de Deus. Nesse período da história, nós vamos ver, eles estão no ano 400 e pouco. Estão voltando do cativeiro babilônico para reconstruir Jerusalém, para reconstruir a vida espiritual. Deus levanta grandes homens nesse período. Ageu, Zacarias são profetas desta época. Nós vamos encontrar Zorobabel, que era um governador da linhagem de Davi, mas a mando do rei da Pérsia. Então ele não tinha autonomia. Tem Esdras, Neemias, que era o copeiro do rei, e foi lá também para reconstruir muros. Esdras está preocupado com o templo. E a semana passada nós falamos assim, na lei, na dispensação da lei, Deus só falava, só abençoava através do templo e do serviço do templo. Sacrifícios, ofertas, festas, rituais e etc. Tudo através do templo. Se o templo não funciona, a vida social comunitária do povo também não ia funcionar. Então Deus levantou Ageu nesse período
para exortar o povo que estava o quê? Mais preocupado em construir sua casa, né? A sua quinta lá no fundo do quintal, etc. E deixando as coisas de Deus para depois. Esse foi o nosso assunto. E o assunto da semana passada foi ser indiferente às coisas de Deus. Malaquias é um outro profeta, é o último do Antigo Testamento, também desse período do final da reconstrução do templo. Quando Esdras voltou da Pérsia para Jerusalém, é o ano 458. Ele queria reconstruir o templo. Mas ele tinha uma outra preocupação que surgiu disso aí tudo. O confronto com os jovens que estavam vivendo em pecado. Olha o assunto. Então aqui nós vamos entender um pouco o que está acontecendo. Eu esqueci meu negócio. Mas aqui não funciona também, né? Não. Essa linha amarela aqui é o livro de Esdras. Então, abrange a reconstrução de Jerusalém até 444 com Neemias. Todo esse período aqui. Ageu, Zacarias, profetas. Então, eles começam a reconstruir Jerusalém, o templo, vem oposição. Vem os vizinhos incomodados que estão reconstruindo Jerusalém. Pressão, opressão, param de construir. Retomam depois. Dário manda novamente reconstruir. Não esse Dário, o outro. Aí vai lá em cima, novamente, para a construção, volta à construção. Eles estão nesse período aqui. Tá bom? Curioso, o Reino do Norte foi o primeiro a ser levado em cativeiro pela Síria, que é o Israel do Norte. A gente vê isso no segundo livro de Reis e tal. Compensação, eles foram levados e retornaram mais cedo. São conhecidos como samaritanos. Bom, vamos seguir em frente. Senão fica aula de geografia e história isso aqui, né? Esdras condenou casamentos mistos. Isso começou a mexer e a se preocupar com Esdras. Porque a lei, ele conhecia a lei, conhecia as escrituras e sabia que Deus não aprovava tal situação. Logo, algo precisaria ser feito. Paralelo a isso, podemos abrir em 2 Coríntios. Capítulo 6. Não que esse seja o único caso que incomodava Esdras, mas esse episódio era a porta de entrada para outros assuntos. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem luz com trevas? Que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Muito bem. O que temos nesse texto é assim, o que é um jugo? Né? A gente é de cidade grande e não sabe o que é isso. A gente sabe o que é autocarro, moto, mas esse é um equipamento agrícola. Então o boi vai fazer o arado, naquela época, no campo, então iam em 2 bois. E eles colocavam uma canga, um jugo. E esse jugo é que faziam que os 2 andassem par a par. Certo? Nenhuma novidade, né? Ok, então é isso. Vamos lá, com jugo e tudo. Essa era a preocupação de Esdras. Guarda esse texto que daqui a pouco a gente volta com ele. Ele vai condenar os casamentos mistos e encorajar os judeus a separarem de suas esposas estrangeiras. Na verdade, aqui, um estudo um pouco mais aprofundado, nós vamos ver que eles tinham a sua casa, o seu lar, a sua esposa e, naquela época, tinham as concubinas, que ajudavam dentro de casa e etc., faziam parte do clã. E estes judeus começaram a trazer estas pessoas de fora, que não eram judias. Esdras, então, ele
quer renovar todo aquele ambiente de festa da lei, e para isso precisava haver santidade no meio do povo. Como isso ia acontecer? Se ainda havia esse tipo de mistura. E não era só o casamento trazia a cultura de fora, cultura entre aspas, o paganismo para dentro de Jerusalém. E aí fica aquele sincretismo religioso. Ah, você acende vela para o seu santo, para o seu Deus, e nós vamos fazer para o nosso Deus o culto. Então aquilo começou a ficar algo ecumênico, misturado. Deus não se agrada, não vai funcionar isso. A mão de Deus começa a pesar, e então Esdras entra em ação. Posso mudar aqui, Lucas? Pode? Posso. Ah, tá, não. O divórcio era permitido por Moisés por causa da dureza dos corações das pessoas. Em Mateus 19, ainda debaixo da lei, Jesus comenta isso. Deuteronômio 24 era a lei de Moisés. E aqui já falamos das mulheres. Quem eram estas? Daqui a pouco a gente entra no nosso assunto. A linha de distinção entre o certo e o errado começa a ficar muito embaçado. Por quê? Você traz pessoas, ou anda com pessoas, que têm outras ideias, outra conduta, e você acha que essas novidades podem acrescentar no seu culto, na sua lei, que Deus já estabeleceu. Com isso, o que acontece? Você vai se acostumando a um modo de vida diferente daquilo que Deus estabeleceu. Se isso acontece com o povo de Esdras, logo que volta do cativeiro, quem sabe podemos dizer de hoje em dia. O povo está voltando do cativeiro depois de anos, uma geração toda, 70 anos ficou lá, e eles carregam vícios, carregam estilo de vida adquirido naquele país, ou Babilônia, no caso. Então, os judeus, eles trazem o comércio, até hoje eles são mestres nisso, veio adquirido da Babilônia. Eles trazem a escola farisaica, também vindo de Babilônia. Por quê? Porque lá não tinha templo. Para substituir templo, eles copiaram as escolas babilônicas. Então eles trazem o sistema farisaico de sinagoga, que vem a palavra agoga, pedagoga, e aí vem escola, ensino, lugar de ensino. Então tudo isso eles importam e trazem. Se acomodam nessa situação e acham que é sucesso, que é modernidade. Nós estamos melhorando o sistema que Deus nos deu. Era a concepção que eles tinham. Hoje, muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida pessoal. Nós olhamos o que está acontecendo à nossa volta, com outros jovens, com outras igrejas, e com tudo que está à nossa volta. E começamos a absorver esses valores de forma inconsciente até. Alguns até bem atrevidos, né? Ah, vamos fazer igual também? Vamos cantar da mesma forma? Vamos dançar da mesma forma? Então as pessoas começam a consumir as coisas que estão no mundo, trazendo para a igreja. Percebem? Aí que está o perigo e é aí que Deus levanta Esdras e os profetas para advertir o povo. Olha, se continua assim, cada vez mais vocês vão se desviando. Para confrontar esse problema que atingia todos na sociedade, Esdras precisou se preparar. No capítulo 7, nós vamos ver lá no verso 10, ele era um homem que conhecia as Escrituras, conhecia a lei. Quando ele viu que a sociedade estava com um comportamento duplo ou estranho, no verso 10 diz assim: Esdras tinha se preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos. O que esse homem faz é o seguinte: todo esse padrão, esse comportamento, toda esta atitude que o povo está tendo, será que é condizente com a palavra? Então ele começou a se preparar, ou seja, ele começou a
pesquisar, a estudar as Escrituras novamente, para conhecer a vontade de Deus para a vida dele. Portanto, você que vem para a igreja e carrega a sua Bíblia, ela não veio passear. Sua Bíblia não faz parte da sua carteira, da sua bolsa, como se fosse um dinheiro, um talão de cheque. É um livro para ser estudado, pesquisado, conhecido, ser bem manejado, para você saber se orientar na vida, como um mapa. Será que eu estou andando direito? A tendência é o seguinte: puxa, mas todos estão fazendo isso. Hoje o mundo está assim. Estão dizendo que eu estou retrógrado, que eu sou antigo. Mas não é um livro comum, é a palavra de Deus. Logo, viver debaixo da palavra de Deus te dá segurança, conforto, proteção. Vide Daniel em Babilônia, por exemplo, e outros. Volta. Isso. Ele tinha um coração disposto para a lei de Deus. É claro que naquela época ainda não existiam os evangelhos. Naquela época era difícil ele ter todos os rolos, porque na época não era caderno, assim, livro, era rolo, dos profetas. Mas os 5 primeiros livros da lei ele carregava. A disposição deste homem de conhecer a lei para explicar para o povo que o povo estava fora do esquadro daquilo que Deus planejou para eles. Quando você vai ler a Bíblia, não é simplesmente para ter conhecimento técnico, histórico, mas exatamente para você se ajustar àquilo que Deus exige de você. Será que eu estou muito fora daquele padrão que Deus estabeleceu? Porque na primeira dificuldade, na primeira aflição, a gente ora: ai, Senhor, me ajuda agora, eu preciso de Ti nesse instante. Agora você precisa de Deus? E antes não precisava? Ontem não precisou? Antes de ontem não precisava? Eu te dei a minha palavra, a minha lei, para você conhecer e se orientar. Você ignora. E agora, no momento de desespero, você me procura? Era o que acontecia também com este povo. O povo estava lá, mas a vizinhança começava a ficar incomodada com Jerusalém crescendo. E começa a oposição, opressão, críticas, e tudo para impedir o desenvolvimento daquela obra. Isso é uma coisa. Aplicando para nós, quantas vezes você está sendo impedido de construir sua vida espiritual dentro de si, preocupado em responder uma crítica, preocupado em não mostrar que é fanático, entre aspas, porque as pessoas estão olhando, o que vão dizer de um jovem em pleno século XXI carregar uma Bíblia, tal. Estas coisas vai nos intimidando e tirando a nossa ousadia com as coisas de Deus. O estudo das Escrituras para Esdras não foi um mero exercício, ele respeitou a palavra que Deus deu. Uma coisa é você respeitar os irmãos, a autoridade da igreja, os pais, amém, graças a Deus por isso. Outra coisa é você levar a sério as Escrituras. Entender que agora não estamos mais debaixo da lei, agora estamos da graça. E por incrível que pareça, por ter toda essa liberdade debaixo da graça, nós temos mais responsabilidades ainda do que aquele povo que se limitava a ir no templo, fazer um ritual, participar de uma festa, né? Pegar um carneirinho, cortar, depois comer um pedaço, né? De um grelhado, guardava o sábado. Mas nós, debaixo da graça, temos muito mais responsabilidades. Muitos ouvem, poucos escutam. Ouvimos pregações, estudos. Para quê? Será que isso provoca mudança na nossa vida? Era a dificuldade de Esdras, de Ageu, Zacarias. Ageu e Zacarias eram dupla de avançados, jogavam juntos.
um completando a mensagem do outro. Olha como Deus faz. Antes do cativeiro, os profetas que eram levantados era para juízo, para condenar o povo que estava errado. E foi parar no cativeiro. Depois do cativeiro, os profetas Ageu, Zacarias, Malaquias, Deus levanta para exortar e animar, e encorajar o povo a seguir em frente. É diferente. Muitos ouvem, poucos escutam. Eu não sei não, mas eu já vi esse rapaz aqui na igreja. Não sei não, se foi aqui, talvez lá em São Paulo, acho que foi lá em São Paulo. Vamos aqui. O que é ouvir e o que é escutar? Certo? Ouvir é um processo mecânico de audição, além da sua vontade. Você ouve porque fizeram barulho, você ouve porque alguém gritou, isso é uma coisa. Agora, escutar é uma ação que depende da sua vontade, da sua atenção, de entender o que está sendo dito, refletir, assimilar, concordar. Então você vem para a igreja, você ouviu o culto? Ouvi. Você ouviu a pregação? Ouvi. O que falou? Falou isso. Você repete como se fosse um papagaio, não é? Aí chega na segunda-feira ou no domingo à noite mesmo, depois do resultado do jogo, você nem lembra mais que teve... Foi hoje que eu fui na igreja? Nossa, o que falou mesmo? Nós nos surpreendemos com a nossa própria reação. Será que foi esse domingo que falaram isso? Ou foi... Não lembro mais. Porque a gente não faz distinção do que é ouvir e é escutar. Nós temos que aprender a escutar. Quando Deus chamou o jovem Samuel, por 3 vezes, foi isso? Ou foi 2? 3 vezes. Ele ouviu, quer dizer, quem ouviu foi o outro, né? O Eli. E ele escutava. O senhor me chamou? Não, não chamei nada. O senhor não ouviu alguma coisa? Não, deve ter ouvido, mas volta a dormir. Foi dormir. Aí Samuel, ele voltava. O senhor falou comigo? Não, não falei. Na terceira vez, olha, se chamar, fala, responde porque deve ser Deus. Pronto. Acho que ele falou isso para... esse garoto, deixa eu dormir essa noite, né? Lá, fala que é você mesmo, atende esse telefone de uma vez e... Escutar, temos que aprender a escutar, a refletir, a assimilar o conteúdo, a fazer uma crítica construtiva. Só assim nós vamos crescer. Aquele povo não ouvia nem os profetas antes, e agora que Deus está levantando profetas, não querem ouvir também. Vamos em frente. Negligência, falta de vontade, enfrentar muita dificuldade e opressão. Traz desânimo, distanciamento de Deus. Isso aconteceu com o povo para construir o templo. Os vizinhos falam, os amigos falam, os de casa falam. Você liga a televisão, você ouve tanta coisa. Você ouve ou escuta? Não sei, né? Aí é com você. Agora, quem enfrenta muita dificuldade, muita oposição, muita crítica, vai desanimando, vai se distanciando com Deus. Quando eu me converti, olha, eu falei para vocês, eram mais de 15 primos, e eu fui criado do lado da família da minha mãe, que eram italianos. Italianos, não sei se vocês já viram algum filme, italiano mora tudo junto. Então era a casa da minha mãe, a casa do tio, e aqui a terceira, a casa do outro tio. Do outro lado da rua, mais um tio. Na rua de baixo, mais um tio. Todos se reuniram na mesma casa. Porque era a maior, vinham todos para cá. Quando eu me converto, meus 18 anos, eu era o único. Quando eu falei que estou começando a ir numa igreja com o pessoal da escola. Igreja? Que igreja? É assim, crente! Começaram a rir. Começaram a fazer chacota, né? Desprezar. Porque a maioria, por ser católico, e o católico para o espiritismo é um pulo, estão juntos. Pronto, já começaram a me criticar, a falar que qualquer um escreveu a Bíblia, cada um interpreta como quer, só falam de Bíblia o tempo todo. Fizeram a caveira para cima de mim, eu fiquei retraído. Com isso, eu fiquei acho que uns 4 meses sem aparecer na igreja. Tentei ficar, falei, de repente é um grupo de fanáticos, é melhor eu ficar.
Mas indo para a escola, vendo a moça na classe, sempre feliz, disposta, sempre animada, perguntando por que eu não ia na igreja, querendo me dar mais um livrinho, eu ganhei um livrinho. Aí eu falei, preciso ir. Comecei a voltar ir para a igreja, mas eu não ia para a igreja. Falava para todos, estou indo na casa da Carmen Lígia, que era da escola. Ah, tem namorada agora? Estamos tentando, mas eu ia com ela, de lá ia para a igreja. É artimanha de jovem, com seus 18, 19 anos, que não quer se expor muito. Deus levanta esses homens e estimula o povo ao serviço. Ninguém vive a vida cristã sozinho. Ninguém vai vivenciar a sua fé, vai ler a Bíblia e etc. sozinho. Hoje eu decidi que eu vou ser crente. Isso mesmo. Das 6 da tarde até 10 da noite, estarei no meu quarto fazendo o meu culto, não quero saber o que os outros estão fazendo. Sozinho, Deus vai falar comigo. É uma boa iniciativa, mas não funciona assim. Nós precisamos estar juntos. Deus estabeleceu isso. Quando a Bíblia fala que o cristão, o crente, ele é a figura da ovelha, ovelha só anda em bando, o rebanho. Ovelha não anda sozinha, não é lobo que anda sozinho. Ovelha anda junto. Deus, quando nos chama e nos compara com ovelha, porque já está ensinando, induzindo a dizer, precisamos andar juntos. Ah, mas ele é ruim, ele é chato, a outra lá não sei o quê, esse não sei o quê. Bom, no meio do rebanho você vai encontrar alguém que é menos chato do que o outro, ou menos, não é? Não tem como, temos que andar juntos. Você nunca está sozinho, porque vai ter momento de desânimo, vai ter aquele momento de dúvidas, de crítica, e um vai incentivar o outro. A conduta dele seria vista hoje como fanatismo, a conduta de Esdras. Radical, mas ele era agradar ao Senhor. Ele queria viver não para agradar a igreja, os irmãos. Antes de mais nada, eu preciso conhecer a vontade de Deus, eu estar centrado naquilo que Deus tem revelado. Consequência disso, eu vou amar a igreja, eu vou tolerar os irmãos, eu vou amar os irmãos, eu vou viver com os irmãos. Curioso que Paulo, anos depois, ele fala a mesma coisa em Gálatas 1:10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria nunca servo de Cristo. A preocupação dele era agradar a Cristo, de Paulo agora. A gente está lá, agora ele veio para cá. Estamos falando de Paulo. Essa era a preocupação dele. Ele não fazia um discurso doble, misturado, para agradar aos homens, para ser aceito e assim evitar críticas e oposições. Esta convicção que o jovem tem, ou tem que ter, nós só conseguimos quando estamos andando com Deus. E fazendo as coisas, servindo a Deus, conforme Ele tem desejado. Provérbio 28:13 fala de algum pecado que muitas vezes a gente acha que não é assim tão importante. Imagina, Deus vai se preocupar com isso agora? Deus vai se preocupar. Nós queremos construir o templo. E Esdras vem falando agora da concubina que mora com a gente em casa. Esdras agora está falando para mandar embora os filhos da outra que eu tive só porque ela é de Canaã, não é de Israel. Poxa, Esdras, ele é muito radical, ele é muito sério, assim não dá. Arrependimento não é um sentimento de pesar, remorso. Envolve abandono e ódio do pecado. O que Esdras estava querendo ensinar para o povo é o seguinte: olha, essas concubinas, estas moças, essas esposas que vocês estão trazendo, elas vão contaminar todo o rebanho de Israel, trazendo o paganismo, trazendo liberalismo, comportamento mais aceitável, não é?
E isso a carne humana gosta. E a carne humana não quer largar destas coisas. Nós precisamos conhecer a nossa própria natureza e saber que há coisas que nos atraem, nos seduz. E nós vamos achando que podemos fazer uma certa barganha, uma certa negociação com o pecado e com Deus. Ah, Deus, a carne é fraca, o Senhor conhece, o Senhor sabe que é assim. Veja então, Provérbios 28, 13, como diz. E depois você vai me dizer como é que você faz. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Percebe aqui? Eles tinham que construir o templo, lugar de adoração, trazer os sacrifícios, como a lei exigia. Tinham que observar festas, datas de lua e etc. E os sábados. Sem o templo funcionar, não havia prosperidade na lavoura, na colheita, não havia água, ou não havia chuva. Então, Esdras fala exatamente isso. Olha, se nós cumprirmos aquilo que Deus estabeleceu, a bênção virá. E aqui o texto, que está debaixo da lei, fala a mesma coisa. O que encobre as transgressões, e eles encobriram, trazendo vida moderna, entre aspas, para dentro de casa. Tem a esposa, tem as concubinas, tem os deuses da terra pagã dentro de casa. E o templo está sendo negligenciado. O templo está sendo tratado como se fosse mais um local de adoração conforme as religiões daquela terra. Eles estavam colocando o templo em segundo plano, não levando Deus a sério. Então, quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Quantas vezes, no Antigo Testamento, nós lendo, nós vamos ver que Deus segurou a mão e não choveu por tanto tempo, até o povo começar a voltar-se a Deus. Por quê? Porque o povo estava adorando o Baal, Deus a chuva, Deus do trovão. Aí Deus falou, é com eles? Segura. Na nossa vida, nós temos o texto, agora a gente precisa aplicar para os nossos dias. Funciona do mesmo jeito. Se você encobrir algum pecado, alguma transgressão, as coisas na sua vida talvez não vão dar certo como deveria. Você pode até prosperar, ter sucesso de início, mas há caminho para o homem que parecem certos, mas no fim levam à morte. Agora, se você confessa e deixa, tem muita gente que confessa, depois pega o pecado de volta, põe nas costas e leva embora para casa, né? Não, se você confessa e deixa, larga, aí sim você alcança a misericórdia de Deus. Essa é a pregação de Esdras. Esse eu não quero nem ver, né? O verdadeiro arrependimento, ele não termina com palavras de confissão. O verdadeiro arrependimento deve levar a um comportamento corrigido, atitudes mudadas. É fácil você reconhecer uma pessoa convertida. O que é uma pessoa convertida? Uma pessoa voltada para Deus, leva a Bíblia, a palavra de Deus a sério. Você percebe isso. Aonde? Nas atitudes, na conduta, no jeito de falar. Claro que tem alguns que é como o bebê, né? Nasceu de novo, mas ainda vai aprender a andar, vai aprender a falar. Mas, se passa um tempo, você vê esse bebê não continua do mesmo jeito, você fala, está doente, tem problema, isso aqui joga fora. Né? Um bebê bonitinho, olha que graça, todo mundo dá presente, é uma festa. Aí depois de 3, 4 anos, aquele bebê continua no berço, do mesmo jeito. Não cresce. Você fala, o que aconteceu? Só cresce a orelha, né? Igual o outro lá. O que acontece? Alguma coisa está errada. A vida cristã é a mesma coisa.
Algo tem que acontecer, tem que mudar na nossa conduta. Obedecer à verdade vem do Senhor. Ser pessoa de fé, consagrada a Deus, guiada para as Escrituras. Está lá em Isaías, que podemos ver 29, verso 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. É fácil nós fazermos da igreja um clube. É fácil fazer da Bíblia um livro para decorar simplesmente e citar doutrinas de cor. Assim como você ouve, mas não escuta, você fala, mas não entende. Ou seja, não vem do coração. A tendência nossa, humana, é essa. A gente consegue ser hipócrita desta forma. Sempre foi assim na história. Mas esse povo me honra com os lábios. O coração está longe de mim. O próprio Senhor Jesus falou isso. Nós precisamos fazer uma análise. Será que o meu coração está perto de Deus? Ou eu estou apenas tentando ganhar algum benefício me passando por crente? Ou vou ser crente nesse período. Se der certo, eu sigo a vida. Se não der certo, tentei, né?